Bom, vamos aqui. Bem, vamos lá, então, né? Hoje, nem Alice, nem Yasmin vão poder ver. Yasmin ficou presa aí. Ela dá aula em outra cidade e não conseguiu vir. E a Alice está surtada. Vou gravar isso, ela vai me matar. Que amanhã é a qualificação dela. Então, ela está aí se preparando para a qualificação. Tá bem? E hoje eu queria me desculpar com vocês porque eu fiz uma confusão nos textos, né? Eu mandei um texto que não era porque eu estava com a versão antiga da programação. Aí mandei esse texto. O primeiro texto que eu mandei para vocês foi esse. Não, foi esse aqui. Esse aqui, Político do Gênero, um comentário genealógico. Né? Aí depois a gente mandou o correto, que é esse aqui, governamento e pânico moral. Não sei se vocês leram, ou leram os dois, eu recomendei que lessem os dois, porque eles são meio que complementares. Né? Então, cadeira diferente, né? Eu estou aqui, fica aqui. Então, deu para dar uma lida nos textos? Queria escutar vocês também hoje, né? Aproveitar que nem Yasmin, nem Alice vieram, queria escutar vocês o que é que... Questões, dúvidas, o que vocês acharam dos textos? A gente também escapar um pouco dessa coisa de aula, tá? É que vocês... Fazer igual um professor meu que era, na minha época de faculdade, que ele queria trazer o dispositivo analítico para a sala de aula. Aí ele ficava calado. Não dava aula até alguém começar a falar. Aí os alunos angustiados começavam a falar, né? Mas digam os nomes de vocês para a gente ir conhecendo vocês mais. Eu sou o Lucas. Eu acho muito interessante você mostrar a questão das políticas públicas, né? A questão da educação, do governo. Mas você está falando do governamento, né? Tá. Tá. E assim, como sistemática no caso, né? Algo que acompanha a gente, de alguma forma, com o atual governo também, foi uma complexidade maior de, assim, a Luiz, né, de poder discutir isso de alguma maneira, porque são poucos os espaços que a gente tem na universidade que realmente está nisso. Mas é interessante ver que esse problema que os autores aqui são um autor e uma autora, né? As autoras e o autor chamam dessa rejeição e desse pânico moral com o gênero não vem de hoje. Né? Quer dizer, não é do Bolsonaro. O Bolsonaro é só o suprassumo da... e isso vem já desde... Porque essa que eu disse para vocês, acho que no encontro anterior, essa discussão sobre gênero, ela, na verdade, ela começou a ser intensificada, ela já vem de algum tempo, né? Mas, realmente, essa pauta que se politizou e se intensificou a partir da década de 90. Exatamente é o que ela conta aqui, ela faz uma breve genealogia. Né? Isso começou a entrar em pautas políticas e assim, aceitas por um lado, dependendo, como a gente viu, né? Se você tem um governo mais progressista, como foi o governo do Lula, Dilma e etc. Mas vocês sabem que nós estamos vivendo um processo curioso de fundamentalismo de direita, né? No mundo inteiro, não só no Brasil. Oi, o que foi que falou? Uma parte que eu acho interessante que acho que foi Ecólogo de 2010. Me digam só qual é o texto que vocês estão, porque nós estamos com dois textos. O errado. Que era o principal, aí depois... Tá. É o errado, é esse aqui. Aí eu acho interessante porque ele fala que
as propostas de aliança entre que aconteceu nesse evento, né? Que as propostas de aliança entre o governo e os movimentos sociais que aconteceram nesse evento, a CONAI 2010, deram uma espécie de razão, falando no texto, porque os movimentos sexuais eles ficaram identificados em relação à identidade social, sexual e jurídica. Então... É porque aí já foi o início do retrocesso, né? Aí ele fala que isso, de alguma maneira, fez uma verificação e uma compartimentalização dentro dos próprios movimentos sociais. Achei muito interessante essa parte, porque tem tudo a ver com a governamentalidade, né? No sentido de que da dificuldade em relação à burocracia em fazer a aliança dos movimentos sociais com as políticas do Estado. O que os textos mostram, por exemplo, é que nós tivemos um avanço ali a partir da década de 90, mas aí, a partir aí as coisas começaram a degringolar, né? E começaram a ter uma série se conseguiu alguns avanços, a instalação da pauta de gênero, a questão da inclusão disso nas políticas educacionais e tal, e aí teve uma reação, né? Uma reação moralista, de pânico. Vocês lembram do famoso kit gay, né? Foi pauta o kit gay veio daí, dessa história das políticas, da inserção da pauta. Falou em diversidade sexual, um negócio, não é? Ele fala que a CONAI aconteceu em 2010. Mas já vinham. Sim, lógico. Aliás, entrevista do Coutinho não tem como ter que já não vinha. Mas, assim, eu achei muito interessante, porque é como se fosse um desafio colocar as lutas sexuais e de gênero dentro de alianças com o Estado. E era o que se pretendia, se conseguiram muitos direitos, mas isso petrifica algumas coisas, porque você vai ter que colocar algo em torno do jurídico. E ele fala aqui, uma parte que ele fala aqui, ele fala assim, no interior da lógica daquelas parcerias, temia-se pelo risco de um processo de governamentalização em movimentos sociais, na época da CONAI 2010. Segundo essa perspectiva analítica, os movimentos sociais políticos exercem a capacidade de reflexão e auto-reflexão críticos à medida que iam sendo e se deixando ser capturados pelo Estado. Então, assim, que coisa... Qual é a palavra que se pode dizer? É um limbo, né? Não, é um paradoxo, porque um pouco aquilo que a gente falou no último encontro que a gente teve há 15 dias, né? Que teve o feriado, era um pouco como é que a resistência, se relaciona com o poder, e como o poder se apropria e digere as resistências. E veja que a governamentalidade, eu não sei se todo mundo tem uma, vamos dizer assim, está à vontade com esse termo, com esse conceito, que é um conceito Foucaultiano muito interessante, né? Porque Foucault vai mostrar que a ideia não é governalidade, é governamentalidade. Né? É um conceito, um significante, é um neologismo do Foucault para, sim, reduzir não é só isso, mas resumindo, seria um governo das mentalidades, né? Mas não é só isso, obviamente, é muito mais complexo. Porque, por exemplo, Foucault vai mostrar como o poder ele propõe, lembram daquela primeira aula da gente, né? Como o poder não é mais um poder soberano, no sentido de que ele é repressivo ou incisivo, ele incide diretamente, ele vai promovendo
Veja que é bem diferente você dizer assim, não faça isso, ou você dizer assim, você tem que fazer de determinada maneira. Percebe a diferença? É bem diferente, né? Quer dizer, o poder moderno, os poderes modernos, tanto o poder disciplinar, mas muito especialmente a biopolítica, eles trabalham num processo de subjetivação que Foucault deu esse nome, de governamentalidades. A gente vai criando subjetividades, criando formas de como a gente pensa, como a gente se comporta, como se comporta sexualmente, o que for. Não é? Então, ao invés de reprimir a sexualidade feminina, eles dizem como é que uma mulher tem que pensar. Constrói-se uma ideia, um processo de subjetivação de como as mulheres têm que ser, como têm que pensar, como têm que, né, se comportar. Então, cria isso que o Foucault chama também de processo de subjetivação. Ele discute muito isso, o pessoal entrando aqui. O Foucault discute muito isso quando ele vai falar do neoliberalismo, né? E como o neoliberalismo é uma nova governamentalidade, no sentido de que, por exemplo, a gente passa a acreditar que nós somos microempresas e que a gente tem que funcionar como se fosse a nossa subjetividade, como se fosse uma empresa, né? Essa coisa do planejamento estratégico, do coaching e etc., né? Tudo isso vem dessa ideia que é... Veja que a psicologia está entrando nessa, viu? Psicologia já entrou, né? Psicologia está muito... Boa parte da psicologia está respondendo essa coisa computacional, informacional, como se o cérebro, né, a coisa cerebral, o cérebro é um HD de computador que você... Né? Diga aí. Ela era amante do capitalismo. A introdução é exatamente falando sobre como cenários para uma forma de ver os afetos de maneira diferente, mas como o discurso da economia e da administração se apropriou disso para fazer um processo de adaptação em relação a colaboradores, né? Trabalho, vai ser um trabalhador feliz, seja feliz e produza mais. Parece que seja feliz, algum problema. Tem 2 livros que eu vou recomendar a vocês. Começar a recomendar os livros, né? A gente vai fazer. Um que é muito interessante se chama O Novo Espírito do Capitalismo, que é do Boltanski e do Chapelle, são 2 franceses, se eu não me engano. Tá? Esse é anterior, inclusive, a esse segundo que eu vou dizer. Esse é muito interessante porque ele faz referência a um clássico da sociologia, que vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter lido, que é do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? Que é um clássico, Max Weber é um dos 3 clássicos da sociologia, e nesse livro, o Weber ele vai explicar exatamente como a reforma protestante e o protestantismo vêm a reboque do capitalismo e vice-versa, sustentam o capitalismo. Né? Por exemplo, a ideia de... Vejam que não é por acaso que o evangelismo está tomando conta do mundo, né? E do Brasil também. Né? A lógica é uma lógica, essa ética, né? Essa lógica... Por exemplo, a ideia... Faz 500 anos que eu li o livro do Weber, na época do mestrado, mas ainda o que eu me lembro é o Weber dizendo isso. Por exemplo, a ideia de salvação... século passado. Século passado. A ideia de salvação... A ideia de salvação, por exemplo, de que o catolicismo é no outro mundo, né? E no protestantismo não, é aqui. Tem a ver, inclusive, com uma... Como é que eles chamam? Progresso, não. Os evangélicos e os protestantes. Não. Não. Como você progredir. Prosperidade. A ideia de prosperidade. Prosperar. É um termo fundamental nessa governamentalidade, né? Nessa subjetivação. Quer dizer, protestante não tem medo de ganhar dinheiro. Católico tem uma coisa de ganhar dinheiro porque o pecado, né? Então, é como se fosse... Eu estou falando, obviamente, me desculpem, em largas linhas, né? Mas a ideia geral do Weber é essa, de que o protestante, não por acaso, os Estados Unidos é o maior... Já não é mais, né? A China já passou. Mas era o maior país capitalista e protestante da face da Terra. Né?
Então, essa pequena mudança, que não é pequena, né, nos processos de subjetivação, sustenta, por exemplo, a lógica, o espírito do capitalismo. Quer dizer, como se o protestantismo, como um processo de subjetivação, sustentasse muito mais, de uma maneira muito mais eficaz, o capitalismo do que o catolicismo. Vocês acham que a Igreja Católica está perdendo tantos fiéis? A Igreja Católica é antiga. A lógica dela é antiga, é tradicional, se sustenta numa lógica simbólica. Não é? O protestantismo não, ele é pragmático, como todo bom americano. Né? Os americanos são pragmáticos, a psicologia toda, né? Comportamental, essa coisa do pragmatismo americano, é o que rola. Eles não querem saber de teoria, eles querem o pragmático. É positivo. É positivo. Pois é. Você não vai mais para um ritual, super tradicional, você vai para um show de rock. E assim, Jesus não. Não, e a igreja. Jesus guitarrista, né? Rock and roll. Não, e tem igrejas que Mas falam nessa perspectiva atual, moderna, não sei se é história, mas é um nome bem diferente dessa igreja, que o altar da igreja é uma prancha de surf. Eu já vi. Bola de 10. Pronto, é essa mesmo. Óbvio que a gente não tá. Eu pelo menos, sei a profissão, mas eu não estou criticando ninguém, não. Façam o que quiserem, né? Mas eu estava até comentando aqui com a Lisa que muitos pastores fazem curso, fazem psicologia. Muitos. Isso pode também, é muito claro. Mas eu até conheci, deve ter um padre que fez curso. Mas a lógica discursiva é diferente. Né? Então, quer dizer, a lógica protestante evangélica é muito mais contemporânea do que a católica. Né? É por isso que os católicos estão perdendo tantos fiéis. No Brasil, são mais de 20 milhões de evangélicos. Né? Se eu não me engano, o número é esse, que não é pouco. Eu acho até que é mais, mas o número que eu ouvi. Né? Então, quer dizer, essa pragmática é muito curiosa, porque, por exemplo, você vai encontrar entre os evangélicos sessão para corrigir problema financeiro. Você nunca vai ver isso na Igreja Católica. Bom, eu não sei até quando, né? Pode ser que talvez eles comecem a fazer isso também por uma imposição mercadológica, né? Aí é outra coisa. É outra coisa, não é? O neopentecostalismo já vai essas coisas que são positivas, né? Não, pois é, eu fui dar Não. Hã? Você falou de um aí. Sim, o primeiro é esse, o novo espírito do capitalismo, é um tijolo, mas é muito bom de ler, onde ele, só resumindo, onde ele fala exatamente que ele chama de discurso da gestão, que é uma chatice, mas está em tudo na sua vida, é a história da gestão. E essa história da gestão vem da lógica empresarial. Né? Então, é como se a lógica empresarial se tivesse tornado subjetivante. Você se subjetiviza hoje, no mundo contemporâneo, por essa coisa da gestão. Não é por acaso que o coach está aí na crista da onda, né? Ainda se diz isso na minha época? Diz, claro. Tem algumas coisas que não passam. Se for a igreja da prancha, você A igreja da prancha. O outro é a nova razão do mundo. Não, a nova razão do mundo é do Laval, o Christian Laval, e o... É o Laval. É para pessoal mesmo, mas... Se botar nova razão do mundo, apareceu o nome. Não, a nova razão do mundo foi um maior sucesso, há uns 5 ou 6 anos atrás, ou mais. É do Dardot. Dardot e Laval, exatamente. São dois autores. Sociólogos. São sociólogos franceses, não desconhecem a psicanálise. Né? No fim, eles são sociólogos, não são psicanalistas, mas eles não desconhecem a psicanálise. No fim, eles até trabalham com essa questão do gozo e tal, no mundo contemporâneo, esse conceito de gozo, que é muito lacaniano, né? Então, é um livro também muito interessante, que eles mostram como o neoliberalismo, obviamente que todos eles têm uma herança Foucaultiana, né? Porque quem primeiro começou a dizer, o neoliberalismo é a nova, está lá, se vocês quiserem a origem,
está lá no curso do Collège de France de Foucault, da... O Rosenheim está bravo. O da biopolítica, o nascimento da biopolítica. Tá? Você não trouxe café, o negócio está pegando. Nascimento da biopolítica, um dos cursos do Collège de France, onde Foucault discute isso. Ele vai mostrar exatamente essa coisa do neoliberalismo, de como, né, a mecânica do neoliberalismo e tal. No YouTube tem até áudios em francês, se alguém vai entender francês. Da própria conferência, sim. Esses livros é bem capaz de já ter em PDF, né? Porque hoje tudo tem PDF na internet, é bem capaz. O outro talvez seja mais difícil porque ele é maior. Ele é o novo espírito do capitalismo. Mas o do Dardot e Laval, com certeza, já deve ter em PDF por aí. Tá? Então, tem essa lógica, né? Essa nova governamentalidade. Quer dizer, isso para a gente não acreditar numa psicologia ingênua de que a psicologia é uma coisa individual. Está na minha cachola, na minha cabeça, que a minha sexualidade é uma coisa minha. Né? É minha, no sentido psicológico ingênuo do termo que a psicologia está cheia. E etc. É a mesma lógica do corpo, né? É o que a gente está estudando aqui. Como o corpo não é uma questão, um problema, né? Unicamente biológico, organísmico, né? Ele é atravessado por todo, porque a governamentalidade é exatamente isso. Ele atravessa a sua sexualidade, propõe como é que você tem que se comportar, né? Falando disso ainda, né? Governamentalidade, né? Os dois mecanismos que, por mais que se reparem, diferentes de funcionalidade e negatividade. Pensando nesse viés que a gente está precisando ser mais útil para contribuir para essa lógica capitalista, eu fiquei pensando assim, será que esses dois existem ao mesmo tempo, as possibilidades de quando a gente primeiro aprende que é ser útil, dócil para ser útil, a gente precisa ser útil para ser dócil, né? Eu fiquei nessa dúvida que eu queria primeiro. Para Foucault, as duas coisas andam juntas, porque isso tem a ver, a lógica do poder disciplinar é exatamente tornar o corpo dócil e útil. Né? Você é exatamente o corpo industrial, né? O corpo da indústria. É mais ou menos isso. Você treina o corpo para poder mexer em máquinas, por exemplo. Lembra do Chaplin, do Tempos Modernos? Bem, é aquilo ali. Né? Nós já passamos disso, né? Já não estamos mais na lógica lá dos tempos modernos do Chaplin. O cara entra na máquina, é aquela lógica ali. Hoje é diferente, é o videogame, né? O computador, mas o videogame, os meninos estão todos siderados pelo... Siderado. É uma coisa narcísica, né? Porque é um espelho, né? Esse troço é um espelho. Não é simplesmente uma... Isso implica... guarda uma relação especular. Depois, quando eu for falar do corpo na psicanálise, a gente vai falar do espelho, do estado do espelho em Lacan, né? De como a imagem do espelho, a imagem narcísica, sidera o sujeito. Né? Você pode ficar... A imagem sidera, né? Você pode ficar siderado como os meninos ficam hoje pelo computador, grudados, siderados, não sai dali. Tal como a Alice, né? Não a nossa Alice, a Alice do conto. Entra no espelho, né? Está siderado pela qualificação. Mas é interessante a história da Alice, né? Sim. Ela entrar no espelho, né? E sair do tempo. Ela sai do tempo. Por isso é uma coisa ela entra no delirante. tempo não lógico, aliás. É um tempo que não tem, né? Um tempo fora do cronológico. Tem o espelho do Guimarães, que ele fala o processo tirando as contornos da Terra, não. E a gente pode partir as psicopatologias que ao longo da vida, elas iniciam, elas partem do narcisismo. Eu acho que fala muito sobre essa questão
das telas, eu não vou falar assim videogame e computador, vou falar o termo telas, né? Porque hoje essa tela, essas crianças que estão demorando a falar, porque ficam muito tempo ali e não conseguem muitas vezes se desenvolver. Eu acho que isso fala muito sobre narcisismo assim, feroz. As tecnologias têm esse efeito, né? Tem um efeito, esses dispositivos tecnológicos, de maneira geral, têm esse efeito dessubjetivante. Essa epidemia de autismo, metade é erro de diagnóstico dos psiquiatras que não sabem nada sobre autismo. Eles acham que sabem, nem tão pouco de psicose. Não sabem. Mas eles, metade é erro de diagnóstico. Falando assim, do autismo, muitas vezes tem alguns psicólogos, psiquiatras que pensam logo numa lógica psicótica, né? Bem, advém primeiro, né, dessas inscrições desses não quero falar simbólico, né? Mas pode ser, não, são inscrições simbólicas que já são inseridas assim, antes da criança completar um ano ainda. Então, tipo, isso é uma coisa que a gente não pode chegar lá e é isso. É autismo e é quadrícia. Isso é uma coisa que tem é uma coisa transgeracional, né? Nós, só para dar um exemplo, nós estamos atendendo agora, um estagiário está atendendo no estágio do curso, um homem de 53 anos diagnosticado como autista, com Asperger, né? É psicótico. Não tem nenhuma dúvida disso, não tem nada de autista. Né? A lógica dele, inclusive, a relação com a sexuação é muito curiosa. Né? Então, é típica de uma dificuldade com a sexuação na psicose, por exemplo. Então, tem umas coisas delirantes, então não é. Mas eu acho que ainda tem duas coisas preocupantes, né? Eu acho que você que complementa. Não, peraí, calma. Eu acho que complementa o que você está falando, que eu, por exemplo, eu trabalho numa escola e eu não tenho recebido muito diagnóstico da psiquiatria, mas muito da neurologia. Sim. Os neuros, assim, a criança anda na ponta do pé, é autista. Pois é. Sabe? Então, a coisa tá... Ó, já ouvi uns verdades aí, porque tá chovendo, sabe? É assim mesmo, não adianta nem fechar o céu, acredite. Acredite, eu perguntei para a mamãe há pouco tempo, o que ele viu, né? Ele viu logo de cara que ele anda na ponta do pé. Oxi! Legal, né? Eu andei na ponta do pé até quase 5 anos, você também. Sim. Minha mãe conta isso para todo mundo, o Carlos andava na ponta do pé até 5 anos, botar uma bota para ele plantar no pé. Ele não plantava. Mas tem uma outra lógica também, a partir disso, que é de não se saber mais da psicose. Porque o que eu vejo também é que toda criança é autista agora. Não tem nenhum outro tipo. Não há mais esquizofrenia infantil, não há nada. Sabe? Eles acabaram. Agora complicou. Vai, senta, professor. Não é. Eu vou até sair para pegar água. Não, pega café, pegue água, não. Traga água também, Bruno. Ele está na crítica. Não, a gente vou recomendar para vocês, não sei se vocês sabem, a gente tem um YouTube, né, do Intruso, tá? Em 2020, então lá os vídeos, a gente, na pandemia, né, em 2020.2, segundo semestre de 2020, a gente discutiu exatamente, como era o título? Sexo, sexuação e gênero. Sexualidade, gozo e sexuação. Eu não vou poder explicar isso para você, porque senão a gente vai passar o resto do ano falando nisso, né? Mas a sexuação é uma proposta que o Lacan faz exatamente diferente da de Freud, porque, por exemplo, Freud vai falar da diferença sexual, que é extremamente criticado pela Backley, pela turma dos gêneros, com essa diferença binária, né? Homem e mulher e tal. E para Freud tinha essa coisa de um pezinho na anatomia, né? A coisa da diferença anatômica e tal. E o Lacan vai propor outra coisa. Vai propor que a sexuação tem a ver com formas de gozo. A maneira como o sujeito grafa o gozo do corpo. E aí ele vai falar do masculino e do feminino e não propriamente de homem e mulher. Ele vai falar de um gozo fálico masculino e de um gozo feminino.
Então, ele vai situar isso, e isso ultrapassa a ideia anatômica, biológica, genética, ou mesmo a posição sexuada no sentido de que o fato de você ser um homem cis, heterossexual, não significa dizer que você não esteja na posição feminina. Semblante em relação ao discurso. Né? Por exemplo, vejam o Chico Buarque. Meu ídolo. Vou pro show agora, paguei caro pra cacete. É um cara que fala do feminino, eu nunca vi nenhuma mulher falar tão bem do feminino como o Chico, na música. E nem do lugar do feminino. Porque ele não fala só do feminino, ele fala do lugar do feminino. E se você for fazer uma análise do discurso, aquelas músicas deles, é uma mulher falando. Não é? O pedaço de mim é uma mãe. Não é? O Chico nunca pariu, mas se você escutar o pedaço de mim, aquilo não foi escrito por um homem. Isso é curioso, porque tem a turma na literatura, né, sabe disso, de que tem os estilos. Então, eles conseguem distinguir se o escritor, o autor é homem ou é mulher, por exemplo, né? Ou é masculino ou feminino, enfim. O Chico... Está falando do Bruno? O quê? O eu lírico na escrita. Sim. Agora que eu entendi. O eu lírico. É que ele falou tudo junto. É o eu lírico. Eu achava que era um autor, pensei que era Eurico. Eu também entendi. Ela dedica esses dois desejos, ela dedica a um leitor masculino, especificamente. É bem interessante esse tipo de... E você sabe que a Clarice quer pegar o Chico, sabe? Não duvido, não. Quer pegar o Chico, garotão. O Chico conta isso, ele garotão. Ele ficou com medo. Mas exato. Não, mas o problema é que ele levou o Vinícius. Não, ele disse que ela convidou ele para ir jantar, ele ficou com medo, chamou o Vinícius. E aí o Vinícius ficou dando em cima dela. Não, e ela saiu. Ela largou os dois. Ela largou os dois lá e não teve jantar. Ela saiu. Está na biografia dela. Ela sai e deixa os dois na sala, não volta mais. O Chico era garotão, né? Devia ter seus 20 e poucos anos. Mas quem foi que venceu? Não, mas isso é a minha. Isso é a minha viagem. Né? Isso é a minha viagem. Minha primeira vez, só uma curiosidade, né? Eu quero estudar Clarice com cada um. Com Nelson Rodrigues, com o Chico Buarque e com a entrevista quando ela trabalhava no jornal. A narradora que tem uma vaginha. Mas, enfim, essa volta toda foi para falar da governamental. Assim, a sexuação, então, eu vou recomendar que vocês assistam os vídeos lá do 2020, porque a gente discute exatamente toda essa polêmica, por exemplo, a crítica que os estudos de gênero fazem a ideia de binário em psicanálise, do homem e mulher, de como a psicanálise segue essa lógica binária, a lógica fálica realmente é binária, né? E que, obviamente, que eu estou defendendo o meu peixe lá, dizendo que o Lacan ultrapassa isso, né? na ideia de sexuação, que não é a mesma coisa da diferença sexual anatômica que a gente encontra lá no Freud. Mas aí você teria que ir, por isso que seria uma coisa mais demorada, você teria que ir pela noção de gozo, que diabo é gozo em Lacan, e aí teria que dar uma volta muito grande, e tá? Como se grafa esse gozo do corpo. Eu preciso começar a multiplicar os exemplos, para não falar só de homem e mulher. Quando você for falar, se eu falo de um homem que... Não, está falando da lógica binária freudiana. Isso. Não. Quando você falar de satisfação mesmo, se você dar um exemplo para ela, eu já acabado de dizer que não era sobre essa coisa da dualidade. Ele foi explicar que um homem cis,
Não, entende, podia estar... Né? Aí, isso que eu estou dizendo para o senhor, é bom procurar outros exemplos com relação a essa coisa do gênero, porque é mais do que isso. Sai dessa lógica. Não é essa lógica. Não é homem e mulher. Não é. É o semblante. Ele é outras funções. Então, não, é que eu só quis ressaltar, por exemplo, o padrão seria um homem cis, hétero. Ainda assim, ele pode estar numa posição feminina. Não estamos falando de homem e mulher. Só para outros exemplos para poder formular melhor para as pessoas mesmo saírem dessa. Você está acabando de dizer, né? Lacan sai dessa lógica, então. É isso. Tá bom? Aí, mas enfim, depois a gente pode, em algum momento, talvez, retornar. Voltando para a governamentalidade. Né? Pois é, então a ideia de governamentalidade implica nisso, que você tem uma série de práticas discursivas e tal, e que promovem que essa ideia do Foucault, originalmente, de que o poder é positivo. Né? Foi mal compreendido pelos marxistas e tal, criticaram que ele não está dizendo que o poder é bom. Ele está dizendo que o poder é positivo no sentido que o poder produz. Ele produz, inclusive, subjetividades. São subjetividades meio prêt-à-porter, né? Quer dizer, são subjetividades para você usar. Não é? Quer dizer, tem formas que são oferecidas, né, de como ser mulher, inclusive, isso é curioso, porque o mercado já entendeu da diversidade, a gente estava falando disso na vez passada, né? O mercado já entendeu a diversidade e está usando a diversidade para produzir. Né? A diversidade sexual, inclusive. Né? Quer dizer, tem carro para mulher, tem carro para gay, tem carro para isso. Eles já sacaram isso e não são bestas e estão usando isso para produzir. O marketing como um todo está fazendo isso. A indústria cinematográfica é um bom exemplo disso. A indústria cinematográfica usa de várias expressões de luta para lucrar em cima absurdamente. Porque bota um personagem preto, porque bota, cumpre uma cota de gays, cumpre uma cota de pretos. Uhum. E ele vende o filme como se fosse assim, nossa, revolucionário. Tá, é complexo, né? Quando a gente fala sobre representatividade. Não, mas é complexo. É complexo. A gente já falou sobre isso também, complexidade. Aí, recentemente, aquele vídeo das meninas negras fez o você fala com você, aquele vídeo que é a nova pequena sereia negra. É tipo assim, todo um comoção, assim, é realmente isso, como se fosse uma grande maravilha. Mas às vezes, para algumas pessoas é, né? Às vezes não, é importante, só que a questão que a gente está colocando é que essas representações, elas também não são libertadoras. Elas são representações dentro de uma lógica mercadológica que vende. Mas nunca vai ser apresentada uma figura revolucionária, de fato. A militação só em rede, né? Você quer dizer, é um alcance que não é um alcance. Tem um alcance discursivo. E mais do que vende, gente, ele captura o discurso subjetivo. Exatamente. Que é muito mais que vende. Vender é o resultante, sabe? Tem muito mais do que isso envolvido. Né? Fica sendo um discurso que vai... Está sendo muito interessante, por exemplo, ver debate. Agora tem sempre um jornalista preto. É muito interessante. Sempre tem, não só na Globo, em todos os canais. Eles colocam agora um jornalista preto para fazer... Não estou dizendo que é ruim. É como esse discurso do racismo, por exemplo, é apropriado por eles para que haja uma subjetivação. Assim, olha, a gente está entendendo o que está acontecendo no mercado. Entende? Não é ruim fazer isso, pelo contrário. É o que ele falou de representatividade, que é ótimo. Mas o que a gente está falando é da subjetivação, como ele se apropria, que é isso que eu acho que ele está falando, Foucault, né? Eu acho que é a governamentabilidade. Digo. Falou com essa lógica também. Produção de subjetividade parte com a governamentalidade, que eu acho importante citar, é a questão queer nos Estados Unidos. Porque quando eu penso no lógica queer, eu penso majoritariamente nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, a gente nem escuta muito sobre isso. Então, muitas vezes a gente teve em 2016, foi a eleição Biden-Trump, foi 2016 ou foi 2016? 2016 foi o Biden-Trump? Não, gente. Não, a segunda, né? Não, é a segunda foi embora.
novo. vai. Segundo. Foi 2020. Não, gente, mas essa agora, de 2020. Foi 2020. Pronto, até 2 anos já. 2 anos já. Um governo cruel. Não estou dizendo que eu não quero fazer essa comparação, mas voltando aqui, nessa lógica do governo do Biden, ele teve uma perspectiva, ele não, né? Muito engenhosa, na minha opinião, porque ele se aliou a esse movimento. Hoje, o movimento queer é gigantesco, abarca, assim, essa questão de gênero está muito presente no movimento queer. Sim. Então, ele se aliou a essas pessoas, mas é aquilo, a produção é um ideal de gay que deve ser atingido, na minha opinião, entendeu? Não é por exemplo, não é eu estou querendo usar uma palavra mais apropriada, não é o sujeito em si, com a sua própria subjetividade e tal, é o conjunto. E é o conjunto que apoia o que ele faz, o que ele propõe, o que ele cria e o que é elaborado por ele. É muito legal fazer esse complemento. Acaba entrando numa lógica clara. Mas é muito interessante vocês A lógica do botar a Kamala Harris para ser a vice dele e bota Lula na Palestina. Aí contar um Financia a negócio. guerra na Ucrânia. Eu não sei se vocês sabem, mas Ela tá na ilha também, né? Não, por favor. Eu já tive briga essa semana, só o que dá pra falar. Vai, leva na trans. Ela não mandava da causa trans. Ela tem. Câmara Real. Mas antes dela ser eleita, tinha uma. Eu não quero falar errado. Um trans que engravidou na visão. E, tipo assim, ele não tinha condição de criar o bebê na visão. Precisava da autorização dela na época para ver se ela poderia pelo menos sair para a criança. Ela deixou. Morreu o rapaz. Porque, veja bem, gancho para voltar para o texto. O que é que criou todo esse pânico moral que os autores colocam? É o fato de que isso ia passar a diversidade, a questão de gênero e a diversidade, ia entrar como uma política pública educacional. Quer dizer, a história do kit gay veio daí, a mamadeira de piroca também, provavelmente. Quer dizer, como isso ia entrar, imagina, eu acho que a ingenuidade foi imaginar que isso não ia ter uma reação moral contrária, no Brasil. Então, foi o que aconteceu. Quer dizer, de uma certa forma, essa reação, esse pânico moral que teve, que foi um retrocesso, que exatamente começou bem, né? As políticas ali começou bem assim, como toda política, lutando, brigando para ver se colocava essas coisas na pauta. Conseguiram colocar. No fim, quando terminou, era um parágrafo que foi retirado, inclusive. Era da projeto da escola sem homofobia. Exato. Aí veio a escola sem partido, a escola, né, veio toda essa coisa toda que a gente já conhece como é que foi, né? Ela cita aqui, quando a Butler veio aqui em São Paulo, né? E estava lá os bolsominions tudo querendo impedir que ela entrasse na conferência que ela veio dar. Se foi 16, foi 18? 17. Estava lá? Estava. Então, é interessante isso, quer dizer, tem uma reação moral nesse momento que aí não foi, junto com a crise política, o processo foi um retrocesso absoluto, né, ao ponto de eleger o Bolsonaro. Né? Quer dizer, então, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, não. Viu? E mesmo que o PT ganhe, né, a gente não pode desconsiderar também que a lógica do PT não é esses balaios todos também, não. Quer dizer, não só do ponto de vista político, minoritário, porque o Lula vai, consequentemente, fazer os acordos como fez antes.
Né? Então, Eles não fazem nada de fazer. como é que lá, eu acho difícil ele bancar uma pauta, por exemplo, identitária, uma pauta de diversidade para voltar às políticas de... Se depender do Congresso, A não gente falou está muito sobre isso, inclusive. E eu acho que o Congresso Ele ele realmente só pensou, olha, por isso que é importante É. o Congresso. Exato. Esse momento, mas Agora também, quem está essa prometendo renovação que vai acontecer. vai fazer um milagre, você Ciro Gomes, vai fazer pegar os VIP, que era dia do milionário. não vamos botar esse o Ciro volta enquanto que está a maior baboseira da esquerda. Ele vai para Paris. Passear lá, com Aqui eu me lembro lá, quando você vai ao Ceará, aí tem um lourinho. Mas o Lula disse que ia fazer o Ministério dos Povos Indígenas. Sim, então, pelo menos se ele fizer só isso, eu acho que tá. Acho que eu Seria importante. acho que Acho que falou isso. Não, gente, a diferença, obviamente, não se discute. Mas que também tenha algumas dificuldades. No... Sim, né? Vamos continuar enfrentando, é isso que você quer dizer? É. Então, tinha um sujeito chamado Rogério Skylab. Era o Luiz Telpari. Gente, a Bruna Uchoa aqui está indicando o canal no YouTube chamado O Algoritmo da Imagem. Conhecem? Tem 2 vídeos denominados Pânico Cristão. A Bruna Uchoa, né? Que está aqui na... Enfim, o que mais, gente, aqui do texto? Pois é, essa ideia, por exemplo, é interessante o termo que ela discute aqui, o termo ideologia de gênero, né? Como sendo algo que implicaria uma nova subjetivação. Né? Quer dizer, a ideia, por exemplo, curiosamente, que é como se a gente fosse ensinar, né? Não rolou essa história, que fosse ensinar a criança a fazer sexo oral com a mamadeira de piroca. Né? É muito curioso isso, né? A fantasia perversa do moralismo é Kant com Sade, né? Isso também. Vocês viram o vídeo que eu mandei? É aquilo ali, né? O Kant com Sade é aquilo ali, né? Então, é muito curioso, né? Quer dizer, você ter, por exemplo, e pega logo a criança, né? Porque a criança implica essa imagem, né? Moral, pura, infantil, claro, né? Infantil não, pura e assexuada, como se a criança fosse assim, né? Você vê que a própria... Como se o quê? E como se a infância sempre tivesse existido. Como uma subjetivação. Né? Então, isso tem uma... Eu tenho uma coisa do Zizek, que é muito interessante, que ele diz assim, que eu até já disse para vocês, de que o meu lado otimista acha que essa reação moralista toda é como se fosse o último tiro do moralismo. Né? Isso é o meu lado otimista. Tá? Eu também não vou jogar todas as minhas fichas nesse meu lado otimista, não. Mas tem uma coisa que vem, porque é uma questão histórica e genealógica, né? Que tem a ver, inclusive, com a própria instauração desses processos de desterritorialização que o capitalismo promove, né? No mundo todo. Então, é difícil você voltar para trás, né, nesse movimento. Tem um movimento aí que está numa certa direção, que é um movimento genealógico, né, um movimento histórico, quando eu digo genealógico, no sentido Foucaultiano, movimento histórico, genealógico, que tem a ver com esse momento todo que a gente discursivo, que a gente está vivendo, e que até mesmo pela própria condição que a lógica capitalista nos impõe, isso é uma posição que o Zizek chama a atenção, né? Fica difícil voltar para trás. Eu acho que o que está acontecendo hoje é muito mais uma reação, como se fosse uma última reação, uma última tentativa de barrar um movimento que não tem volta. Não tem volta. Está causando estrago, né? Está causando estrago num padrão
né, de sexualidade, no padrão moral. Mas só serve para ver que a gente questiona, mas Exatamente. É, falei. Boa pergunta. Quem foi que perguntou? É porque o problema do Ziz é que ele tem um livro por semana, né? E ele se repete, ele faz autoplágio a 3x4. Não sei se Ele tem livros Mas que um esse- livro está todinho no outro. O outro, ele... Aquele último que você falou, ele não funcionou. Eu acho que é Problema no Paraíso. Não tenho certeza, mas acho que é. E é no Problemas no Paraíso, que ele está exatamente questionando. Não, o sujeito incômodo, Foi esse. o sujeito incômodo, que é muito bom, que eu recomendo também, do Foi Zizek, esse que eu tava... que é, inclusive, ele tem um capítulo que ele faz uma crítica muito dura a Butler. Sim, é isso Tá? mesmo. Que é Você falou da importante, para quem é leitor da Butler, é importante ler as críticas, porque ele não é um Zé Mané qualquer, ele é um cara interessante, é um político progressista, não é? Ele tem as coisas dele, né, que são zizequianas, mas ele faz uma crítica importante à Butler. Né? Lá tem um capítulo todo sobre a questão do gênero, onde ele faz uma crítica à Butler. Tá? Mas, bom, mas aí eu também não sei qual é o livro exato. Mas deixa eu indicar desse sujeito. É importante indicar. O Sujeito Incômodo é um dos mais importantes. Eu gosto muito do livro dele, assim, que eu li, né? Porque tem uns que são os tijolos que a gente não consegue ler assim, que é o Sujeito Incômodo e a Visão em Paralaxe. A Visão em Paralaxe também é muito bom, muito interessante, né? E aí tem os pequenos, né? Textos, pequenos livros. E, como eu disse, ele se autoplagia. Diga. Não sobre, mas é sobre a segunda parte. Ah. Não sei se eu entendi bem, mas tem uma parte aqui na página 11 do O primeiro é? Então, ela fala sobre como os discursos conservadores levam certa vantagem por terem mais com ele. E que os discursos que ele chama de progressistas estão em campo assim, de embate entre si. São meio assim, pode parecer participam diante desses discursos que demonstram coisas do campo conservador. Política. Porque parece que ela faz um certo comparativo, assim, de que depois disso ela faz uma comunicação de que há o lado conservador tenta ter assim, uma propriedade sobre esse discurso, sobre gênero, sobre sexo, e esse lado que eles chamam de progressista também tenta ter a propriedade sobre esse discurso. Então, acho que foi estranho fazer fazer essa abordagem entre esses dois discursos, porque nesse lado que eles chamam de progressista, uma diversidade muito grande, assim, e é claro que também depende de onde vem esse discurso, né? Os discursos mais burgueses, esses lugares realmente eles têm essa tendência a impor assim, uma norma, então a propriedade mesmo sobre o que é o gênero, essa sexualidade. Já quando esse discurso ele vem de um outro campo assim, mais periférico, não parece que se permite mais essa diversidade, essa não propriedade. Uhum. Cuidado. Exatamente. Digo. Mas é porque, não, essa outra colocação, é impossível não haver produção de identidade. Então, mesmo em lados periféricos, em outros lugares, o dispositivo, a noção de dispositivo vai atuar, né, de governamentalidade. E o problema talvez seja ainda mais implicado, porque quando a gente acredita que a gente está sendo subversivo, a maneira como a gente produzir nossos desejos, nossas tendências, ficam mais difíceis de serem detectadas. Então, para o futuro, tem que governar a mentalidade de todo mundo. Mas como é teu nome? Tomado, entendi o que você está colocando. Porque, veja bem, é parecido com você dizer que tem uma polaridade entre Lula e Bolsonaro. Não tem polaridade. Né? Estamos falando, não é uma polaridade política entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro não é político.
Bolsonaro é outra coisa, está num campo ético, ele sai da política e vai para uma discussão que é ética, e não é propriamente política. Tudo bem que, obviamente, a política é em campo ético, mas não é a polaridade política seria, por exemplo, Lula e Alckmin, Lula e Fernando Henrique, não é? Sei lá. Bom, estamos, bem ou mal, mantínhamos no campo da política, né? De uma certa maneira, que é... Parece também do Vitor da eleição, né? O Aécio também é outra coisa. Mas eu entendo isso que você está dizendo, que não é a mesma coisa. Tá? Mas veja bem, eu acho interessante você estar colocando, por quê? Porque realmente o que vem à direita, ela tem uma tradição patriarcal e a mantém. Então, mantém a lógica patriarcal. Veja bem, tudo que está do lado do patriarcal tem um efeito de unificatário, inclusive, muito importante. Ela aqui chama de coesão. Ela fala que está sempre coeso. Porque é exatamente isso. Veja que tem a ver com a questão da sexuação de Lacan, que Lacan vai discutir, né? Quer dizer, você tem uma identificação, uma identidade, vou falar de identificação que é mais própria da psicanálise, uma identificação que se propõe ser unificada em termos do um, né? O número um, que o pai é o número um, na lógica patriarcal, né? Se você pega, por exemplo, a lógica religiosa, Deus é o número um, né? É o primeiro pai. O problema é que a lógica patriarcal e religiosa acredita que a nossa origem é do número um. E o Lacan vai dizer que não é, do zero, que é diferente, né? Quer dizer, então, o número um é sempre masculino. Né? O número um é fálico. Todas as repetições dele. Exatamente. O um é fálico. Então, tem essa tentativa de coesão. Veja que o outro campo é exatamente um campo que está interrogando a ideia de diversidade, está exatamente interrogando a unificação. Não é? Até o LGBTQIA+. Pois é, exatamente. Eu acho que é importante, isso é uma questão política, no sentido que é importante ter algum tipo de coesão na pauta política. Não é claro que, senão, mas realmente a forma e a questão das identidades não dá para ser dessa, porque está aparecendo, é uma coisa que está muito emergente, né? Está aparecendo uma série de questões assim, que são muito novas, né? Quer dizer, os direitos LGBT, quer dizer, são questões que são diferentes, por exemplo. As questões, por exemplo, que são próprias das homossexualidades não são propriamente as mesmas das transexualidades. Né? São parecidas, mas não são da mesma campo político, vamos dizer assim, mas não são as mesmas. Entende? Tem uma diferença aí que é muito sutil, mas que é importante. Entende? Não, eu queria acrescentar que quando o senhor ressaltou essa identidade acentuada nesses movimentos, eles também podem ser vistos nos estudos sobre a juventude. Esse componente de identidade entre os brancos é muito grande, mas é muito interessante como, quando a gente pauta pautas sobre a identidade negra, eles acusam isso de identitarismo. Então, eles acusam de identitarismo, sendo que a posição deles é a mais identitária possível, que mantém o mesmo sistema de funcionamento há 1000 anos. Que é a lógica identitária dos homens também. Sim, ela de maneira geral. Ela é branca, ela é europeia, ela é burguesa, toda uma viagem, né? Se coloca uma coisa sobre E tem uma questão no que ela falou, que o Janseato complementou, que é a resultante, de novo, disso, né? Que no texto mesmo ele diz que acaba sendo o discurso de verdade hegemônica desse grupo coeso. Porque a verdade que está lançada pelos outros grupos são sempre fluidas, sabe? Esse é um termo que eu estou usando, ela não usa esse nome. Mas ela diz claramente que quando você junta parlamentares, religiosos, grupos sociais voltados para o patriarcado e tal, o discurso cria uma hegemonia e isso se torna verdade. Pelo menos uma aparência de verdade isso tem no narrativo. E hoje tem um fator tecnológico importante.
no lugar. Lembrem-se que, perdendo a conexão aqui direto, não sei que. Bom, voltou. Uma concepção do Foucault importantíssima: a verdade é política. Tá? Ela não é a verdade verdadeira. Não é? Essa questão da verdade verdadeira é muito complicada, porque ela tem para Foucault, especialmente, ela tem uma condição política, discursiva. Né? Ele começa, eu falei disso para vocês acho que no nosso primeiro encontro. O Foucault começa trabalhando isso lá com a história da loucura para mostrar, por exemplo, que a verdade ela não é propriamente científica, nesse sentido discursivo. Porque a psiquiatria não tinha nada de científico e ganhou a condição, o poder de dizer a verdade sobre a loucura. Um pouco está discutindo hoje também sobre essa história, se é autismo, se não é e tal, essa coisa, porque até hoje eles não sabem o que é loucura. Mas isso não tem nenhuma importância, não conta no fato de que há um poder discursivo, psiquiátrico, médico, para dizer a verdade da loucura ou a verdade da nossa subjetividade. Né? A gente aponta para a cabeça, né? Como se tivesse só a cabeça. Né? Entende? Quer dizer, se você comparar, por exemplo, o rigor e o rebuscamento e a complexidade teórica da psicanálise com a psiquiatria, é uma brincadeira. Né? É uma brincadeira. Psiquiatria é uma prática de um livro só, que é o DSM ou o CID-10, 2. Quer dizer, a complexidade, o rigor teórico da psicanálise em comparação com a psiquiatria, nem se fala. Do ponto de vista de que todo esse trabalho que a gente tem passado a vida toda estudando e trabalhando. Né? Agora, quem é que tem o poder de diagnosticar as pessoas hoje em dia? A psiquiatria. A psicanálise não, já foi até um discurso hegemônico, na década de 50 e tal, mas hoje não é mais. Então, é uma questão de... Não adianta você dizer, é ciência ou deixa de ser ciência. Coisa que os comportamentais estão fazendo. Né? A psicanálise não é ciência, a gente é ciência. Que é uma bobagem, não é dessa ordem. Entende? A verdade política não é dessa ordem. Diga, quem foi? Eu queria saber só do nosso... O que mais, gente? Aí ela fala aqui do kit gay, né? Que exatamente o kit gay foi consequência, né? Que começou com essa discussão sobre a ideologia de gênero, e esse termo ideologia de gênero virou uma bandeira, né? Contrária exatamente aos movimentos de gênero. Criada pela Igreja Católica. O Bolsonaro falou abertamente que o governo dele nunca teve uma oposição à ideologia. Nunca teve uma oposição? Ele pegou uma fala do Lula. Quando ele falou, aí eu quero... Vocês conseguem escutar o discurso dele? Não, eu achei gente no Twitter, amiga. No Twitter. Então tem a voz dele, né? Não, eu tenho a voz dele. 30 segundos, bem na hora, entendeu? Aí eu tenho paz lá dentro que eu não escuto. Bom, pois é, aí aqui ele fala exatamente disso que a Tâmara, né, colocou. Deixa eu ler essa parte aqui para vocês, eu não sei se vocês viram. Literalmente a minha última, a penúltima página, que é 152 no meu, tá? Que tem a ver com isso que a Tâmara colocava. Diz assim, ó, Foucault ressaltou que o trabalho da crítica é sempre pontual e nunca totalizador. É interessante isso, chamar a atenção. De modo que resistir contra as pretensões do poder e do saber hegemônicos é contrapor-lhes a seguinte ressalva: como não ser governado, é uma citação do Foucault, né? Como não ser governado desse modo por aqueles lá, em nome desses princípios, em vista de tais objetivos e por meio desses procedimentos, não desse modo, não por isso, não por eles. Fecha a citação do Foucault. Né? Isso é muito interessante, quer dizer, a crítica é como se Foucault estivesse propondo assim, não é uma boa ideia
você propor uma outra totalidade que substitua a totalidade que você está querendo se opor. Entende? Deixa eu terminar. Ela fala que Foucault fala sobre uma atitude crítica. Um pouquinho antes disso, o que Foucault fala sobre isso? Você já viu sobre isso? Nunca vi sobre atitude crítica. Foucault Ele afirmou... falou como se fosse um conceito. Não, é uma conferência do Foucault, que esqueci a crítica, que é a crítica, né? Uma conferência de 78. Ela cita aqui, né, que a crítica não é aquela que se fecha sobre si mesma. Isso aqui eu me lembrei de uma coisa muito interessante, me permita o parêntese, a lacanagem, como se diz, né? Que o Lacan diz uma coisa muito interessante quando ele está falando dos discursos. Lacan tem um seminário sobre o discurso, e ele vai dizer, por exemplo, que o discurso estéril é um discurso que ele chega a dizer, ele está falando da ciência, por exemplo, ele diz assim, que veja bem, o que Lacan chama de discurso estéril não é a histeria enquanto tipo clínico, né, enquanto estrutura, não tem nada a ver com isso. Tá? E ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, que eu acho que corrobora com a ideia do Foucault. O discurso né? Não é o pai, propriamente. É isso que eu estava falando antes. Então é muito curioso isso, quer dizer, não é você propor uma outra totalidade em cima da totalidade, é você interrogar a unificação da totalidade. Entende? Como isso não se sustenta como um todo, como uma totalidade, se existisse essa palavra, entende? É você interrogar isso, né? Deixa eu só concluir aqui, então. Aí, aos autores, né? Se todo processo de governamentalização é também um processo em que práticas e relações de poder-saber visam a sujeitar os indivíduos e as populações ao vinculá-los à definição de uma verdade sobre eles, veja, é uma boa definição de governamentalidade. Vou até repetir, tá? Se todo processo de governamentalização é também um processo em que práticas e relações de poder-saber visam a sujeitar os indivíduos e as populações ao vinculá-los à definição de uma verdade sobre eles. Tá? Então, a atitude crítica, também definida por Foucault, como a atitude da inservidão voluntária e da indocilidade refletida, será justamente aquele movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de interrogar a verdade sobre seus efeitos de poder e o poder sobre seus discursos de verdade. Bom, esse trecho aqui que eu achei muito interessante, porque faz é uma proposta, né? É uma proposta de crítica, né? Porque isso não é uma coisa simples. Porque, obviamente, na lógica argumentativa, a gente está sempre querendo impor a relação de poder-saber impõe, né? E impõe também como uma proposta, né? Sobre a verdade, sobre o que é uma mulher, sobre o que é um homem, o que é o sexo, o que é o corpo. São discursos hegemônicos. Atrás ele comenta, né, que tem um trecho do documento do Vaticano, não sei da onde, né, que eles, no texto anterior, que ela coloca isso, de que a identidade sexual tem a ver com sexo biológico, porque é comprovado cientificamente pela biologia. Né? E que homem é homem, mulher é mulher, que isso é comprovado pela biologia, só tem macho e fêmea, vamos dizer assim, né? na lógica biológica. Entende? De onde vocês tiraram que a ciência é neutra? Foucault é um autor exatamente que vai mostrar como a ciência não tem nada de neutro. Ela acompanha os movimentos genealógicos do poder e serve como argumento. Inclusive, o paradigma de saúde, né, o psicossocial, porque não é psicossocial biológico, nem social psicobiológico, porque eu vem primeiro psicossocial. E o fator biológico, genético, ele é sempre tomado como que responde totalmente às questões. Que são psíquicas e que são sociais.
responde através daquilo que Isso tem um componente psíquico, meio, assim, talvez os neuróticos, por exemplo, quando entram em análise, vão achando que talvez vão encontrar a verdade, né? Então a gente tem uma espécie de, quando a gente pensa em psicologia de uma maneira leiga, de buscar o signo, a verdade. Então é muito fácil você se apegar à genética como causa primeira, assim. Ah, achei, é aqui, ou então é porque eu sou de touro e tal, sou de escorpião. Mas esse que ele falou, eu achei interessante, puxei para botar biopsicossocial, então, o jeito que está escrito, para mim, pelo menos, dá a impressão de uma escalada. Né? Começa primeiro com o biológico que dá origem para o psíquico, o psicológico, e o psicológico, a massa de psiques com história social. Né? Então, assim, por mais que você tenha, assim, é um negócio que, para mim, fica muito sutil, e é isso mesmo, que quando você, mesmo que você leve em consideração toda a dimensão social do homem, o discurso ainda está deixando muito claro para você. No final das contas, a gente é esse bloco de carne que pensa, né, e que, no final das contas, a manutenção final vai ser sempre essa dimensão genética, biológica. Eu não sei se isso é verdade, mas eu estou fazendo uma crítica legal para ele nesse nome dele. Como é teu nome? Juan. Juan, você é freudiano. Porque exatamente a lógica freudiana é essa. Né? Quando eu for falar sobre o corpo, né, lá na... Não sei nem quando no começo do YouTube, está marcado aí na programação, acho que não vou falar sobre o corpo, eu vou fazer exatamente uma interrogação sobre isso. Né? Porque essa ideia, que é uma ideia dominante, de que a gente vem do biológico, primeiro é o organismo, depois do organismo que tem a ver com a própria ideia de gênero. Tem o organismo e sobre, que era a ideia do Stoller, né, que é o primeiro cara que inventou essa história de gênero, que era um psiquiatra que trabalhava com os transexuais. Tem um corpo, um sexo que é biológico, né, que é macho ou fêmea, que vem dessa realidade, né, kantiana. Que já é um avanço sensacional. Mas Freud mantém o organismo. Né? É por isso que eu estou dizendo que você é freudiano, você também mantém. Pois bem, me lembre, quando eu for fazer a conferência sobre o corpo, de voltar a isso. Tá? Porque exatamente em Lacan não é assim. Lacan, a partir de um momento, ele vai dizer que primeiro não é o organismo. Inclusive, o sujeito, ele existe antes de nascer. Né? Quer dizer, sua mãe, seu pai, inclusive existe depois de nascer, depois de morrer. Né? Quer dizer, então tem uma condição do sujeito aí que é anterior à carne, ao corpo como organismo, entende? Quer dizer, mas enfim, isso é um papo que é muito interessante, mas que a gente vai discutir lá. Me lembra que eu volto a isso. Liga aí. Não, assim, desde o que me perguntando, já posso processar o pegamento, graças ao eu desconhecido em relação à ciência sobre isso. A gente sempre fala automaticamente sobre parte médica. Mas eu acho que nesse ponto, principalmente, a ciência não se focou. Porque primeiro ela entendeu que existiam dois genes, né? Mas depois ela descobriu que esses dois genes se manifestam, não de certa forma, como dois genes, eles se manifestam com vários genes. Isso vai tanto do campo biológico, desde micro-hormônios, a dosagem de hormônios que você tem no corpo ao nascer, uma beleza uterina, até a parte psíquica. E ela não conseguiu se suportar porque ela descobriu isso, e aí eu digo que ela não suporta porque ela não é uma mão invisível, são as pessoas que estão construindo ela constantemente. Né? E continuam abafando isso, de que a gente realmente, até na biologia da binária, mas não necessariamente,
ela pode ser a depender da pessoa, mas durante o processo de formação mesmo, é que se percebe isso. Entende? Eu acho que, no final das contas, a gente acabou descobrindo que realmente é muito difícil categorizar, que é muito difícil colocar as caixas, a gente tem tanta vontade de criar, mas eu fico me perguntando por que a gente não está difundindo ainda essa informação, esse olhar, né? Será que realmente ainda falta conhecimento? A gente fala sempre que, na verdade, não só são dois sexos, não são dois genes, mas eles se manifestam em vários tipos biológicos diferentes, né? E eu fico me perguntando até que ponto isso é realmente uma negação ainda mesmo, então, ou é um desconhecido, sabe? Eu acho que... Por exemplo, isso manifestando na individualidade das pessoas intersexos, né? É até um papo que a gente teve, eu acho que no encontro passado, sobre esse processo de radicalização, né? Tentava fight, já que a gente aqui, Deus, vamos deixar aqui, mesmo que a gente saiba que não serve mais. Então, o que é que está realmente acontecendo nisso? A gente não consegue ainda abrir mão desse sexo macho e feio. Veja bem, aí é que eu acho que a sua questão é muito importante, porque mostra exatamente o que eu estava falando antes. Não é propriamente porque a ciência não quer saber, é porque o discurso não é dominante. O que a psicanálise está fazendo, o que os estudos de gênero estão fazendo, não são dominantes. Ainda, pode ser que um dia seja. Entende? Então não se escuta. Não se escuta. Entende? Você dizer que não existe uma naturalidade do sexo, da sexualidade, é um absurdo que o Freud disse em 1905. Entende? E isso a gente deve a Freud. E que a sexualidade é fundamentalmente perversa. Lá, Freud, nos 3 ensaios, 1905. Por que você acha que a psicanálise é tão perseguida desde então? Né? E quando entrou no esquema, virou psicologia americana. Reviorizaram a psicanálise nos Estados Unidos. Quer dizer, não é uma boa pedida, porque é exatamente a história. Pegar a psicanálise, que deveria ser subversiva, e tornar a psicanálise psicologia do ego e psiquiatria adaptativista, como é a psicologia comportamental, uma coisa meramente adaptativista, reacionária, e, né, corrigir as pessoas. Né? Então tem uma questão que é política, entende? Não é uma questão só da nossa competência de dizer isso ou não. É o poder de você conseguir anunciar de maneira que os outros escutem. Entende? Porque vocês estão vendo isso. Não adianta você dizer, porra, mas o Lula fez isso, o Lula fez aquilo. As pessoas não escutam. Tem um irmão que é economista, que é um cara que não é burro, não é mau caráter, não é cretino. E é bolsominion até a veia, entendeu? E não escuta. Não escuta. Entende? Então é uma coisa que é de ordem das possibilidades de você se fazer escutar ou não. Isso não é só uma questão pessoal, é uma questão discursiva. Entende? Uma questão na cultura. Daí, exatamente, o fato e a importância dos estudos de gênero, por exemplo, de trazer isso para uma pauta que não é só uma pauta identitária no sentido de que eu posso me reconhecer como trans. Não é só isso, é uma pauta política. Para que se possa... Esse foi o pânico. Você coloca na escola, né? Se você faz o kit gay, deviam fazer, né? Quer dizer, você coloca isso numa pauta para discutir, para as crianças discutirem na escola, e vira pânico, porque isso vai passar a ser questionado. Quer dizer, os efeitos disso, para uma certa condição da unificação identitária, é pânico que eles têm. Durante um público moralista aqui, ele tem muito Eu fiquei pensando no próprio discurso sobre o aborto, por exemplo. Ele não é um discurso da ciência, é um discurso religioso. Exatamente. Então, se você vai olhar para a sexualidade, a gente vai discutir a concepção de vida, quando que nasce? Até onde que a gente pode parar? A gente pode parar? Hoje não existe esse debate. O debate é religioso. Pronto. Então, a gente não consegue pensar em futuro. Mas eles também pautam, se baseiam muitas vezes, até o religioso, eles falam tudo solicitação, mas se discurso por tanto tempo. Sim, da ciência, ele fica. Ele pode ser, mas Eles buscam. Então, até tal semana a gente pode ser. Não, antes não pode. Então, sim, esse discurso da ciência também é utilizado, dependendo de onde ele está. Mas eu posso falar, né, Elisa? Se a religião quiser, ela está os campos
teoria e discurso que tem por aí. Não é só religião, não, gente. Quer dizer, você vê, por exemplo, uma teoria da sexualidade. Qual é a teoria da sexualidade mais observável? É a biológica? Não vou nem entrar nos estudos de gênero. É a biológica ou a teoria psicanalítica? É óbvio que a teoria psicanalítica está todo mundo vendo pornografia, transando, gozando e etc. Cadê a biologia? Isso só para usar a teoria da perversão da biologia em Freud. Entende? Empiricamente, o mais observável é a teoria psicanalítica. Quem é que ganha? A biológica. A psicologia toda usa essa história do biopsicossocial e mantém o biológico lá como determinante. É muito fácil, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Vou falar da aplicação evangélica, coisa do tipo assim. Ou pegarem um texto do Freud que fala sobre o desenvolvimento sexual e mostrar que a fase genital é a normativa, e se apoiar em Freud para fortalecer o discurso religioso. Inclusive, isso já aconteceu. Pelos próprios psicanalistas. Não precisa de evangélico, não. Os próprios psicanalistas levaram isso adiante, do ideal genital. E o Lacan começou a criticar isso, né? O próprio Freud escorrega nisso, né? Tem uma certa predominância do genital e tal, e etc. E o Lacan, quem vai acabar com isso é o Lacan. Né? Porque essa história com a história tal do objeto A, que não tem nada a ver com o genital, né? Mas veja que como é complicado você escapar dessa lógica, né? Que é uma lógica discursiva. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Não é propriamente o verdadeiro se impõe, no sentido a verdade verdadeira se impõe. Não é assim que funciona. É uma lógica discursiva que implica exatamente um poder ou uma condição hegemônica de dizer discursivamente o que é a verdade e o que deixa de ser. A crítica deve incidir sobre isso aí. Você, por exemplo, dizer a insuficiência da hegemonia. Porque a hegemonia tem uma pretensão, hegemonia, né? É uma tentativa de hegemonia, significa o quê? Você ser uno, né? Único. Todo mundo diz a mesma coisa. Então, a crítica tem que se dirigir a essa insuficiência da hegemonia. Entende? O tema do Lacan, na verdade, ele é um lugar. O Lacan É um lugar, exatamente. Não tem propriedade, ele é um lugar. Tem alguma outra coisa, né? É um lugar que, se você lembra na estrutura do discurso, tem aqui quatro lugarzinhos do Lacan, né? Para quem não conhece, deixa eu só... Já que você citou... E tem as setas. Que é seta, viu, gente? É cultura sobre o psicólogo. Só não tem seta da onde? Da produção para a verdade. No lugar da seta, o que Lacan coloca aqui é um obstáculo. O discurso não consegue dizer e produzir toda a verdade. É sempre insuficiente. Por isso que o Lacan vai dizer que a verdade é sempre o meio dizer, né? Meio dita. Não é toda. Para voltar à história do todo, né? Então, nenhum discurso, tudo bem que o agente, para falar, ele está sustentado por uma verdade. Uma suposta verdade. Está recalcada, né? Você fala a partir sustentada por uma verdade, né? Exclusivamente. Mas, enfim, é interessante isso, porque exatamente a ideia de verdade são muito parecidas, né? Tanto para Foucault como para Lacan, que ela não é. Tem uma definição do Lacan que é genial, que diz assim, a verdade é aquilo que falta ao saber. E fecha. Sensacional. Fechar certinho. E acabamos por hoje, né? Para acabar teatralmente. Gente, eu acho que a gente pode, porque a gente teve
um dia que a gente não teve a atividade que deveria ter tido, né? Então, eu acho que a gente pode antecipar o texto do... O próximo texto, se eu não me engano, é o texto do Ortega, que é sobre o corpo incerto, né? Que é muito interessante. A gente entra na... É um livro sensacional, outro livro que eu recomendo comprar. É o Corpo Incerto. A gente pode... O Corpo Incerto. Ortega não é psicanalista, ele é antropólogo, tá? Mas é muito interessante, tá bom? Talvez tenha problema dela, né? Eu queria pegar as presenças do senhor. Tá, pode. Eu tenho. Eu posso ficar aqui? Aí, pode. Para a gravação?